ótimo sábado a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Nesta bela manhã de sábado, 22 de fevereiro de 2025, apresentaremos mais uma dose diária de amor, esperança e caridade. Mostraremos mais uma lição contida no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e 36 a 43, intitulada A Parábola do Joio e do Trigo. Narra o evangelista Mateus, no seu livro, que Jesus contou outra parábola à multidão. Disse ele: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu trigo? Não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e arrancai, amarrando em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Prosseguindo, Jesus esclarece esta parábola, dizendo: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Mestre, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o maligno. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol,
no reino de seu Pai. Finalizando, disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que é o joio? Pode perguntar alguns. Joio é uma planta que se parece muito com o trigo quando brota. Mas, enquanto a semente do trigo serve para fazer farinha, para produzir pão, a semente do joio não é boa para ninguém comer. Em meio a um campo de trigo, o joio é uma erva daninha. O joio era um empecilho para o crescimento do trigo. Portanto, precisaria ser arrancado. Roubaria espaço e alimento ao trigo. Antes de amadurecer, o joio é muito parecido com o trigo. E é muito difícil de se distinguir do trigo. Acrescenta-se ainda que suas raízes e seus ramos se misturam com o trigo. Por isso, seria muito difícil arrancar o joio sem arrancar algum trigo. O joio e o trigo amadurecem mais ou menos na mesma época e, nessa altura, se tornam distintas. Suas espigas crescem de forma diferente. Então o joio pode ser arrancado com segurança, porque o trigo também está pronto para a ceifa. Qual o significado simbólico dos elementos desta parábola? Perguntamos nós por nossa vez. O semeador é o próprio Jesus, que planta a boa semente, que cresce nos corações de seus irmãos. O inimigo são os espíritos malignos. O joio são os seguidores desses espíritos. O campo onde o trigo e o joio foram semeados é o mundo. Durante esta vida, todos, espíritos e homens, vivem e crescem juntos. O joio se espalha em todos os lugares, até dentro dos templos. E, por vezes, consegue ser confundido com trigo. Que bela parábola, prezados irmãos, estimadas irmãs. Pensemos nisso. Ótimo sábado a todos. Fé e esperança nos caminhos da vida, todos os dias.